Olá, bem-vindos à nossa quinta aula de hebraico instrumental. Hoje nós vamos estudar a respeito dos substantivos e dos adjetivos em hebraico. Portanto, então, me acompanhe no quadro. A nossa aula de hoje está organizada da seguinte forma: nós vamos estudar os substantivos na língua hebraica, destacando-os com respeito ao seu gênero, que pode ser masculino ou feminino, como também com respeito ao número, ou seja, no singular, no plural e no que chamamos de dual. Bem como também nós vamos estudar os adjetivos na língua hebraica, no que tange ao seu uso atributivo, bem como ao seu uso predicativo. Então hoje nós vamos estudar substantivos e adjetivos. Com certeza a nossa aula será muito interessante, teremos bastante conteúdo, por isso te convido a estudar comigo o hebraico bíblico. Vamos juntos! Então, na língua hebraica, os substantivos, eles se distinguem quanto ao gênero e quanto ao número. Acompanhe comigo no quadro. Os substantivos, em hebraico, eles possuem dois gêneros. Os gêneros, como também na língua portuguesa, nós temos o gênero masculino e também o gênero feminino. Então, toda palavra na língua hebraica, ela vai ter a distinção, todo substantivo, quanto ao gênero masculino e quanto ao gênero feminino. É importante que você possa compreender que substantivo é a designação, é o nome que se dá às coisas ou às pessoas. O substantivo trata-se, então, do nome, tanto de pessoas quanto das coisas. Acompanhe comigo no quadro a sequência do nosso estudo. Então, nós podemos confirmar que os substantivos em hebraico, eles podem ser femininos ou masculinos. Os femininos, em hebraico, eles se referem a pessoa ou animal do sexo feminino. Então, vejam só, em hebraico, são femininos os substantivos que, primeiramente, em primeiro lugar, se referem a pessoa ou a animal do sexo feminino. Então, por exemplo, a palavra mãe em hebraico se fala em. Você deve estar lembrado do nosso estudo do alfabeto, que esta letrinha aqui é o Aleph e esta outra aqui é o Men Sofit, ou o Men final. É o Men que aparece no final da palavra. E o que está embaixo da letra Aleph é a vogal Tsere, que tem o som da vogal E. Em não tem som. O Tsere, ele tem o som da vogal E. Então, Aleph com E faz E. Mas o Men no final, que é o M, tem o som de M. M. Repita comigo, M, que significa mãe. Veja então, M é um substantivo feminino. Por quê? Porque designa a mãe. Mãe é em hebraico. O segundo substantivo feminino que designa pessoa ou animal do sexo feminino, no caso aqui, Isha. Isha significa mulher. Mulher em hebraico é Isha. Repita comigo em casa. Isha. Não é? Isha é mulher. Né? Você que é casado vai chegar para sua esposa e vai dizer que ela é sua Isha, ou seja, sua mulher. É bom explicar antes, do que Isha significa mulher. Repare bem que termina com kametz re. Kametz re. Repara bem, o kametz é essa vogalzinha embaixo do shin e o re no final da palavra. É uma vogal longa, tá lembrada? Então, Isha significa mulher. Sussá é o próximo substantivo. Feminino também. Designa um animal do sexo feminino, que é a égua. Sussá. Lembra? Essa letrinha é o samer,
essa vogal é o Shrek, o Summer, novamente, o Kamatz e o Re. Então, Sussá significa égua. Sussá, repita comigo. Sussá é um feminino que designa animal do sexo, um substantivo que designa animal do sexo feminino. Sussá. Próximo substantivo feminino, Malká. Malká, que significa rainha. Repare bem, designa uma pessoa do sexo feminino. E repare bem, eu vou desmarcar o quadro para que você possa observar comigo esse detalhe. Olha a terminação dessas palavras. Essa designação, que termina com esse final com kametz re, a vogal kamatz e o substantivo e a consoante re, designam substantivos femininos. É a marca do substantivo feminino, é o kametz com o re, que designa normalmente substantivos femininos. Está compreendendo bem? Vamos avançar no nosso estudo? São substantivos femininos também, na língua hebraica, aqueles, como eu já disse, que terminam com kametz re. Então, veja só, terra é Adamá. Terra é Adamá. Adamá, que significa terra, olha como termina, com kametz re, não é? Adamá. A próxima palavrinha, lei. Torá. Lei é Torá. Repare bem que Torá também termina com kametz re. Se termina com kamatz re, é um substantivo do gênero feminino. A palavra ano em hebraico é shaná. Repara como termina. Shaná. Termina também com kametz re. A palavra rainha, malká. Tá vendo? Malká, a gente lê e escreve da direita para a esquerda. Malká. Também termina com kametz re. A próxima palavrinha para terra seca, é a palavra iabachá. Iabachá. Termina também com kamatz e o re. Observe que essa é a marca do feminino no hebraico. Olha o nome Sara. Não sei se tem alguma aluna nos ouvindo e nos assistindo agora cujo nome é Sara, não é? Mas você vai descobrir agora como escreve seu nome em hebraico. Olha, Sara. É assim que se escreve seu nome. Sara. Em hebraico se escreve assim. Veja, Sara também termina com kamatz re. Kamatz re, uma vogal longuíssima, como nós vimos na aula passada. Veja bem que kamatz re é a marca do substantivo feminino. E também os substantivos que terminam com o tav. Substantivo que termina com tav também é feminino, normalmente, como é o caso da palavra filha, que é bat. Olha como termina. Bat termina com tav. Todo substantivo, ou quase todo, salvo raras exceções, que terminam com tav, são femininos. Como é o caso da palavra conhecimento em hebraico. Conhecimento em hebraico é da'at. Da'at. Veja como termina. Com tav também. Da'at. Nós temos também, além disso, a próxima palavra, que é a palavra tempo. A palavra tempo em hebraico é a palavra et. Também termina com tav. Et. Bem como a palavra, veja, a palavra verdade, emet, termina também com tav. E a palavra aliança. Aliança, berit. Ó, berit. Olha como termina berit. Termina também com a consoante tav. Então, como você pode perceber, substantivos que terminam com a consoante tav também são substantivos femininos, ou que se referem às partes do corpo que estão em pares. Repare bem, como é o caso da palavra mão. A palavra mão, yad. Yad nós sabemos que significa mão, e mão
existe no corpo humano aos pares, né? Você tem duas mãos. Portanto, essas palavras que se encontram em pares, elas são femininas também. A palavra olho, ain. Ain significa olho. Ain. Ain. Olho também se encontra aos pares no organismo. Como também a palavra pé. Regel. 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 Pé. Encontram-se aos pares também. Bem como também orelha. Ozen. 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 Palavra orelha. Também encontram-se aos pares no corpo humano. Dessa maneira, então, você pode compreender que os substantivos femininos, em hebraico, ou eles terminam em tav, ou eles terminam com kametz re, ou eles são encontrados aos pares, e esses substantivos que se encontram aos pares no corpo humano também são do gênero feminino. Então, como você pode perceber, é mais fácil encontrar no hebraico os substantivos femininos, porque, por exclusão, aqueles que não são os femininos são masculinos, porque em hebraico o substantivo ou é feminino ou ele é masculino. Então, você designando, você encontrando os substantivos que são femininos, porque eles têm marcas, como nós já falamos, aqueles que terminam com kamatz re, como a palavra sussá, que é égua, kamatz re, ou aqueles que designam pessoas do sexo feminino, como mãe, rainha, não é? Ou aqueles que terminam com a consoante tav. Então, eles têm marcas que identificam o substantivo como feminino. E aqueles que não são femininos, na língua hebraica, eles serão, então, masculinos. Nesse estudo, nessa sequência, nós vamos continuar estudando os substantivos quanto ao seu gênero. Acompanhe comigo no quadro. Na língua hebraica, os substantivos e também os adjetivos, eles podem estar no singular, no plural, bem como no dual. Para nós, a questão de estar no singular ou plural é corrente na nossa língua, nós estamos habituados com o número ser plural ou singular. No entanto, para nós, a novidade é o dual. Mas você vai ver que é bastante fácil, bastante tranquilo para você compreender esse conceito de dual. A maioria dos substantivos na língua hebraica, quando no singular, não são identificáveis por suas terminações. Então é importante que você possa compreender que não há uma marca identificadora no substantivo que vai nos dizer se ele está no singular ou não. No plural, sim, mas no singular, não. Então é importante que você entenda isso, né? Não há uma marca identificadora. Agora, veja, os substantivos no plural, por outro lado, eles são identificáveis. Então, por exclusão, se ele não tem a marca identificadora do plural, então, com muita probabilidade, ele vai estar no singular, porque você vai identificar o substantivo pelas marcas que o plural deixa no substantivo e que você vai conhecê-las. Correto? Então, vamos verificar quais são essas terminações do masculino no plural. Acompanha comigo. Primeira marca identificadora do substantivo no plural é o im. Você deve recordar muito bem que, veja só, esta marca aqui, essa vogal aqui, ó, é uma vogal longa. Esse pontinho que está aqui se chama hirek. Essa consoante aqui é o iod. E quando o hirek está junto ao iod, forma uma vogal longuíssima. É um i longo. Esse pontilhado, esse círculo pontilhado aqui, ele designa uma consoante qualquer. Qualquer consoante. Então, esse círculo aqui é uma consoante qualquer. Consoante qualquer, seja ela qual for. E este hirek com o iod
forma uma vogal longa, é o I. E aqui é o men sofit. O que é o men sofit? É o men final. Então, como que a gente pode formar o som? O som seria im. Então, essa terminação im, desse I longo, com essa vogal, o I longo, com o men sofit, o men final, vai formar para nós o que a gente vai chamar da marca do plural no hebraico. É o I longo com o men sofit, que é o im. Então, por exemplo, a palavra cavalo em hebraico, você já está alfabetizado, você conhece o alfabeto, então você sabe que essa letra é o samer, essa vogal longa é o shrek, e esse aqui é o samer. O samer tem som de S. O shrek é o U. E depois tem outro samer que é o S. Portanto, aqui está escrito sus. Sus. Né? Porque ele é da direita para a esquerda. Sus. O sus, que é cavalo, em hebraico, sus é cavalo. Olha o plural do sus. O plural do sus, que é cavalo, ou seja, cavalos, é susim. Repare bem a terminação im, que nós colocamos aqui em cima, olha. Im, susim. Repita, susim. Então, qual é a diferença de sus para susim? A diferença está aqui, olha, nessa terminação. In. Nós tínhamos sus e agora nós temos susim. O que é susim? Cavalos. 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 Cavalos é susim. 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 Sus. Susim. Cavalo. Cavalos. Aqui nós temos a palavra et. Et em hebraico, etz. Etz. Etz em hebraico significa árvore. Árvore. Etz. Etz. Em hebraico significa árvore. Árvore. E qual é o plural de etz? Etzim. Repare bem, etzim. A terminação in, como a marca identificadora do plural na língua hebraica, etzim. Repare bem que este círculo marcado pontilhado representa uma consoante genérica. Aqui nesse caso de etzim, ó, está representando essa letra tsad, né? O tsad está aqui no lugar desse o pontilhado aqui representa o tsad, né? E embaixo do tsad tem o hirek e aqui nós temos o yod e aqui o men. Então, formando a terminação in, etzim. Então, o plural ele tem marcas identificadoras e o in é a marca identificadora do substantivo plural masculino. Masculino. Vamos ver outros exemplos? Aqui está escrito ar. Ar significa monte, montanha, ar. Você tem aqui a letra re, a vogal patar e a consoante resh. Então você tem a consoante re, a vogal patar e a outra consoante resh. Ar. Ar significa monte. Monte, uma montanha. Monte. Qual é o plural de ar? O plural de ar é arim. Arim. Veja bem, mais uma vez, essa marca distintiva in. O in, que designa o plural. Mais uma palavrinha davar. Davar. Davar significa palavra. Davar significa palavra. Repare bem que
repare bem o seguinte. Na língua portuguesa, a palavra que designa o substantivo palavra, ela é, no gênero, na língua portuguesa, ela é feminina. No entanto, no hebraico, o gênero de davar é masculino. Então, cuidado, muito cuidado mesmo, para não confundir as línguas. Se você está estudando hebraico, você está fora do domínio da língua portuguesa. Você está em outra língua que é o hebraico. Então, se a língua portuguesa designa como feminino determinado substantivo, não necessariamente em hebraico ele será feminino. Palavra em português é feminino. No entanto, davar, que é palavra, que significa palavra na língua portuguesa, é do gênero masculino. Continue me acompanhando na tela. Então, a palavra davar, o substantivo davar, que é palavra em hebraico, tem o plural como devarim. 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 Veja a marca distintiva do plural na língua hebraica, do plural masculino. Im. Devarim. Devarim. Próxima palavra, sefer. Sefer. Sefer significa livro. Livro. Sefer significa livro. E qual é o plural do substantivo sefer em hebraico? Sefarim. Sefarim. Sefarim é o plural de sefer. E aonde nós vemos a marca distintiva do plural? Mais uma vez, aqui, ó, in. Você repara aqui, essa parte aqui permanece, olha, é a mesma. Você tem aqui o samer, o P e o samer, o P e o resh, samer, P e resh. Só que o que é diferente? A marca distintiva do plural, in. Está compreendendo? Mais uma palavrinha para nós. A palavra meler. Meler. Meler significa rei. Meler significa rei. Meler. Qual é o plural de Meler? Meler significa rei. E qual é o plural? Melahim. E qual é o que significa Melahim? Reis. É o plural de rei, reis. Melahim. E mais uma vez, nós vemos a marca distintiva, a marca que identificadora do plural na língua hebraica, que é o im. Então, como você pode perceber, na língua hebraica, o im, que é formado pelo hirek, o iod mais ou menos sufite, identifica o plural masculino. Im é a marca identificadora do plural masculino. Sus é cavalo. Susim, cavalos. E qual é a diferença de um para outro? É a terminação que tem a marca identificadora do plural, o im. Vamos continuar nesse maravilhoso estudo do hebraico. Acompanhe comigo no quadro. Então, na língua hebraica, nós temos essa marca identificadora. Agora veja, a maioria dos substantivos femininos tem, no plural, a terminação ot. Então, veja bem, quando a terminação for in, se a terminação for in, isso vai nos falar que este substantivo, com muita probabilidade, ele é masculino. Masculino. In. No entanto, se a terminação for ot, veja, ot é formada, a palavra ot, essa terminação é formada pela vogal longa rolen vav, que é essa aqui, mais o tav, ot. Ot. Palavras que terminam com ot, você pode ter certeza que ela é feminina, é um plural de um substantivo feminino. Exemplo, na palavra sussá. 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 Sussá é égua. Sussá é égua. É o feminino do cavalo. Cavalo é sus. Égua é sussá, que tem essa terminação kametz re. Sussá. Sussá é o substantivo singular feminino
de sus, que é cavalo. Qual é o plural de sussar? O plural de sussar é sussot. 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 O que o sussot tem de diferente do sussar? Observe bem que, basicamente, o início é o mesmo. Não é? Samer, o Shrek e outro Samer. Samer, o Shrek e outro Samer. Então, o início está aí. No entanto, a diferença está aqui na terminação. Ot. Sussot, que significa éguas. Éguas. Então, sussar, égua. Sussot, éguas. Não é fácil? É muito tranquilo se você perceber, se você memorizar a marca feminina do plural no hebraico. Né? A marca do plural feminino é o ot. Mais um exemplo. Torá. 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 Torá significa lei, lei ou instrução. Lei ou instrução. A palavra Torá. Torá tem uma terminação em kametz-he, não é verdade? Kametz-he. Torá. Essa terminação Torá, da palavra Torá com kametz-he, designa o substantivo singular feminino. No entanto, na palavra Torot, olha a diferença. Torot, ela vai ser também identificada por essa marca aqui, ó, final, ot. O ot vai designar o plural feminino. Então, é tranquilo, é fácil, porque se nós identificamos o substantivo feminino pela marca, o substantivo singular feminino, pelo kametz-he, vou apagar aqui para que você possa visualizar junto comigo. No substantivo singular feminino, ele tem normalmente essa marca, o kametz-he. Né? Aqui uma consoante genérica e você tem essa terminação aqui, kametz-he. Kametz-he designa o substantivo singular feminino. Quando você tiver essa terminação ot, você já sabe que o ot vai ser justamente o plural. O plural, o substantivo feminino plural. Como nós vimos aqui. Sussá, sussot. Torá, torot. Portanto, ot é a marca do substantivo plural feminino. Mais exemplos para nós. Mitzvah. Mitzvah significa mandamento. Mitzvah. Mitzvah, mandamento. Mandamento. Então, o mandamento é mitzvah. Interessante, mandamento, ordem, né? A palavra tsavá em hebraico significa exército, não é? Senhor dos exércitos é Adonai Tsevaot. E mitzvah significa mandamento. Essas palavras têm em comungam e compartilham a raiz, a mesma raiz. Então, mitzvah, que é mandamento, tem como plural mitzvot. Mais uma vez, o ot como marca distintiva do plural feminino. Mitzvah, mitzvot. Próxima palavra, ruach. Ruach. Ruach significa espírito. Ruach significa espírito. Espírito também pode significar vento ou até sopro. Vento ou sopro, dependendo do contexto. Qual é o plural de ruach? Ruchot. Ruchot é o plural de ruach. Ruchot. Mais uma vez, a terminação ot, como designação do plural. Em, próximo substantivo singular feminino. Em. Qual é o plural de em? Em significa mãe, você já viu. Em é mãe. Perdão, en significa mãe.
En significa mãe. Qual é o plural de en? Imot. Imot. Mais uma vez, a terminação distintiva do substantivo plural feminino ot. Imot. Imot. Fácil, não? Próximo substantivo, bat. O substantivo bat, que significa filha, bat significa filha. Substantivo singular feminino. Bat, que significa filha, tem como plural banot. Banot. Mais uma vez, a marca distintiva. Ot, que é a marca distintiva do gênero feminino no número plural, banot. Então, como você pode perceber, a língua hebraica ela tem marcas distintivas, principalmente no que tange ao feminino. Se no masculino o plural é in, no feminino o plural será o ot. Então, essas marcas finais é que você, caro aluno, cara aluna, precisa prestar atenção, porque são as marcas que identificam o número plural dos substantivos. No entanto, há algumas exceções. Acompanhe comigo no quadro. Como você pode perceber, há também exceções, como você verá agora. Por exemplo, a palavra av, que significa pai. A palavra ave significa pai. Pai. Ave é pai. Pai, ave, em hebraico. O que nós esperaríamos? Se o ave é um substantivo, ave é um substantivo singular masculino, eu esperaria que o plural fosse avim, porque, como foi dito, eu esperaria que fosse isso. Esperaria que fosse isso aqui, ó. No entanto, não é avim. O plural de ave não é avim, e sim avot. Aí você vai dizer, ué, professor, mas o professor não ensinou que a terminação do substantivo masculino plural no é o in? E se ave é um substantivo masculino, não seria avin, então? Pois é, só que como também existem exceções na nossa língua portuguesa, também existem exceções na gramática da língua hebraica, não é? Então, ave a palavra ave, que é pai, vai formar o plural como avot, com a terminação ot, que é a característica do feminino. Mas veja, isso é uma exceção, isso não é a regra. Assim como existem regras na gramática portuguesa, mas, no entanto, também existem exceções, na língua hebraica existem as regras, como também as suas exceções. E agora nós estamos vendo as exceções. Ave é uma exceção, vai formar o plural como avot, parecendo ser feminino, mas, na verdade, é um substantivo masculino. Apesar da terminação ot, ele é um substantivo masculino porque o seu gênero no singular é masculino, portanto, no plural, ele não muda o gênero, ele vai mudar a terminação, mas não o gênero. Isso acontece também com a palavra kol. Kol significa voz. Kol. Kol é voz. E nós esperaríamos, de acordo com a regra, que o plural de kol fosse kolin. O plural de kol fosse kolin. É isso que eu iria esperar. Por quê? Porque se kol é uma palavra masculina, eu esperaria que o seu plural carregasse a terminação do masculino, in. No entanto, porém, contudo, entretanto, ele tem também a exceção, né, que é kolot. Então, o plural de kol é kolot, e não kolin. Kolin não. Seria kolin, se a regra valesse para kol, mas kol é uma exceção. Portanto, o plural de kol é kolot. Nós temos também ainda uma outra exceção, Shem. Shem, essa palavra Shem significa nome.
Shem é nome, em hebraico. Shem. Nome. Nome, em hebraico. Shem. Qual é o plural de Shem? Se nome em hebraico é um substantivo singular masculino, pela regra, seria Shemim, com a terminação in. No entanto, não. É Shemot. Shemot. O plural de Shem é Shemot, e não Shemin. Então, Shem é nome, e Shem é nome, e o plural de Shem é Shemin, nomes. Shemin significa nomes. Então, como você pode perceber, existem também as exceções. As exceções que existem na língua hebraica são poucas. No entanto, é importante conhecê-las, porque se você memorizar as palavras cujo plural eles constituem-se como exceção à regra, você certamente não terá problemas futuramente no estudo da gramática hebraica. E as exceções existem em todas as línguas. Isso não pode ser um fator desestimulador para o estudante do hebraico. Precisamos entender que todas as regras possuem também suas exceções específicas, que nos compete conhecê-las para assim dominar melhor o nosso estudo da gramática hebraica. Continue acompanhando comigo no quadro. Portanto, queridos, nós precisamos entender que, primeiramente, o substantivo no hebraico, quanto ao número, ele poderá ser singular, ele poderá ser plural, até aí a língua portuguesa também compartilha desse tipo de classificação, ou ele poderá ser dual. Dual. Já vimos o singular, já vimos o plural, e agora nós vamos ver o dual. Então, o que vem a ser o substantivo dual? Né? Essa designação para número do substantivo número dual. O dual é usado para designar substantivos que ocorrem em pares. Então, por exemplo, como as partes do corpo humano. Então, existem as mãos, existem os olhos, as orelhas, os pés. Essas partes que existem em pares, esses membros do corpo, eles serão designados, ou melhor, classificados no gênero dual. Acompanhe comigo na tela. A forma dual é caracterizada por essa terminação, a terminação in. Agora, preste atenção nisso. O in do dual é diferente do in do masculino plural. Por quê? Porque ao invés desse pontinho aqui estar debaixo da consoante, esse quadrado representa uma consoante genérica qualquer, ao invés de estar nessa posição, como no plural, ele vai estar debaixo do iode. Então é muito importante você entender isso. Vai estar debaixo do iode, a terminação. Então você vai ter essa terminação, né? Ao invés da terminação distintiva do plural. Vamos ver. Então, por exemplo, ozen, o substantivo singular ozen. Ozen, que significa orelha. Orelha, você tem um par de ozen, né? Você tem orelha. Orelha é encontrado aos pares no nosso corpo. Qual é o plural de ozen? Ó, osnaim. Osnaim. Olha só a terminação. Você tem o iode, debaixo do iode, o hirek, não é? E depois a consoante men, formando o final desse substantivo dual. Osnaim. Osnaim. Que significa orelhas. 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 Osnaim. Próximo substantivo, yad. Yad significa mão. Mão. Yad é mão. Nós também temos
graças a Deus, um par de mãos, né? Nós temos duas mãos, então nós temos o quê? Yadayim, mãos, plural de yad, é yadayim. Observe mais uma vez a terminação do substantivo dual. O dual, que é o substantivo que designa as partes do corpo que são encontradas em pares, termina exatamente assim. Não é? In, regel. Olha só o plural de regel. O plural de regel, regel significa pé. Regel, pé. Você tem dois pés, então é encontrado no dual. Pés é raglaim. Raglaim. Também, mais uma vez, a terminação do dual. Olha o próximo, safá. Safá significa lábio, né? Então, se nós temos o lábio superior e inferior, nós temos lábios, que é sfataim. Então, aqui, safá é lábio. Sfataim é lábios. Não é fácil? É só você prestar atenção. Porque o hebraico é uma língua de detalhes. No hebraico, realmente, um pingo é letra. Então você precisa, um ponto é letra, né? Como se diz no adágio popular. E de fato você deve considerar esse adágio na língua hebraica principalmente, porque um ponto, né, ele faz diferença. Substantivos que terminam como dual. Veja aí. Que terminam como dual, mas eles não são partes, não se trata de partes do corpo humano, mas tem a mesma terminação do dual, com hirik debaixo do iod, mais ou menos sofite. Maim. Maim é esse substantivo aqui. Maim, que significa mão. Maim água. Água. Maim, água. Shemaim. Shemaim significa céus. Shemaim, olha só a terminação. In significa céus. Yerushalayim, ó. Yerushalayim. Yerushalayim, a terminação parecida com o dual, olha. Jerusalém. Aí você vai me dizer assim, professor, como é que eu vou saber se esses substantivos, como é que eu vou saber se eles são parte do corpo ou não? Aí é uma questão de conhecer vocabulário. Você precisa conhecer vocabulário para poder você ter essa distinção. Então, Yerushalayim significa Jerusalém. A próxima palavra, Mitzrayim. Mitzrayim. Mitzrayim é o Egito. É o nome em hebraico do país Egito. Mitzrayim. Então, Egito é Mitzrayim. Termina também, olha a terminação. In, que é a terminação do dual. Então, como é que eu vou saber, professor? Eu preciso conhecer, então, vocabulário. É algo que você vai desenvolvendo com o tempo. Você vai, no estudo do hebraico, você vai assimilando e adquirindo o vocabulário. Então, nós temos aqui o estudo dos substantivos na língua hebraica. Nós temos o estudo dos substantivos que você aprendeu quanto ao gênero, você aprendeu quanto ao número e você agora vai estudar os adjetivos comigo. Acompanhe. A função dos adjetivos na língua hebraica, elas descrevem ou delimitam um substantivo, né? Não somente na língua hebraica, como em qualquer língua, né? O adjetivo ele vai descrever, atribuindo qualidade, né? Atribuindo estado ou condição, descrevendo ou delimitando um substantivo. Vamos ver alguns exemplos. Então veja só, por exemplo,
Substantivo grande em hebraico é gadol. Gadol é grande em hebraico. Gadol se escreve tanto assim com o Rolen quanto com Rolen Vav. Desse jeito aqui, ó. Gadol. Gadol significa grande. Hadash, que significa novo, Hadash, né? É outro substantivo em hebraico. Hadash, né? Novo. Hai é o adjetivo vivo. O adjetivo bom é tov em hebraico. Tov, que se escreve tanto com Rolen quanto com Rolen Vav. Tov. Substantivo que designa a palavra bonito ou lindo em hebraico. Yafé. Yafé em hebraico. Bonito ou lindo é Yafé. Aquilo que é reto ou correto em hebraico, como se fala? É o adjetivo yashar. Yashar em hebraico. Amargo, né? Amargo é mar. Mar é amargo. Mar, né? Então, por exemplo, a palavra mara em hebraico, amarga, é mara. Mara é o adjetivo feminino, né, de mar, que é amargo. Os adjetivos sempre concordam com o substantivo em gênero e número, com os substantivos que descrevem ou delimitam. Sempre vão concordar. Sempre. Em gênero e número com os substantivos que descrevem. Então, se o substantivo ele está no feminino, o adjetivo vai concordar. Também ele vai estar concordando com o substantivo. Se o substantivo está no singular, o adjetivo também estará no singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também estará no plural. Outra coisa interessante e importante é que os adjetivos que descrevem substantivos no masculino plural, nós temos que acrescentar as seguintes terminações. Então, veja bem. Os adjetivos que descrevem substantivos no masculino plural, acrescenta-se a terminação in. Exatamente como no substantivo, isso não é novidade para nós que já chegamos até aqui. Essa é a terminação do substantivo. Então, por exemplo, a palavra, eu quero falar, um bom pai. Um bom pai. Av é pai, né? Então, a palavra bom é tov. Como av está no singular masculino, tov também estará no singular masculino. Av é o substantivo e o tov é o adjetivo. Então, av tov, um bom pai. Um bom pai. Mas como que eu falo bons pais? Bons pais, aqui já temos o plural em hebraico. Já vimos que o plural de av é avot. Avot. E com a terminação ot. E nós temos aqui o plural de avot, tovin. Então, avot, tovin. Bons pais. Tá vendo? É fácil, é tranquilo. Prosseguindo. Aos adjetivos que descrevem substantivos no feminino singular, acrescenta-se a terminação é a. A terminação a. Então, nós temos, por exemplo, Ishá. Ishá tem a terminação a, forma, eu quero falar uma boa mulher, como é que eu diria? Ishá tová. Por quê? Porque tem que concordar quanto ao gênero. Deve concordar. Está acompanhando? Muito bem. Podemos falar agora a respeito dos usos predicativos e dos usos predicativo e atributivo dos substantivos. O uso atributivo é aquele que descreve o substantivo diretamente. Normalmente está logo após o substantivo, podendo vir antes, no caso de ênfase, no adjetivo. Então, exemplo. Como que a gente fala um homem bom? Um homem bom é ish tov. Ish é homem, tov é bom. Uma boa mulher. Ishá tová. Ishá tová. Como é que eu falaria um homem, o homem bom? Haish tov, Haish hatov. O homem bom. Com a presença do artigo definido aqui.
Haish Hatov. A mulher boa, Haisha Hatová, porque eu estou definindo. Então, repara que a presença do artigo vai definir, o artigo definido, ele vai definir o substantivo na sua condição. Então, Haish Hatov, o homem bom, Haisha Hatová, a mulher boa. O hebraico faz uso de orações simples que consistem de um substantivo que exercerá a função de sujeito. Veja só, um adjetivo que exercerá a função de predicativo ligado ao sujeito por um verbo de ligação. O adjetivo, quando em uso predicativo, se encontra antes do substantivo. Raramente vem depois. Isso é muito importante de você fixar, porque quando ele vem em uso predicativo, ele vem sempre antes do substantivo, nunca depois. E sempre vai concordar com o substantivo em gênero e número, mas nunca terá artigo. Então isso é importante porque quando ele está no seu estado atributivo, ambos vêm com artigo. Porém, no seu estado predicativo, é diferente. E ele vai concordar com o substantivo em gênero e número, mas nunca terá o artigo. Então vamos dar um exemplo. Deus é bom para Israel. Deus é bom para Israel. Como é que eu diria isso? Tov le Israel Elohim. Tov le Israel Elohim. Deus, aqui você vê que Deus está aqui, ó. Bom está aqui para Israel. Deus é bom para Israel, é Tov le Israel Elohim. A palavra é boa. Então, a palavra é boa. Tov Hadavar. Tov Hadavar. Repara bem que o artigo está definindo o substantivo, mas o adjetivo não tem artigo. Portanto, eu não vou dizer a boa palavra. Como ele está no seu uso predicativo, então ele está relacionado como uma oração nominal. A palavra é boa, porque não tem a presença do artigo junto ao adjetivo. Como o artigo está diante apenas do substantivo, ele está numa relação de predicação, ele está na sua função predicativa. Próximo exemplo. Pois o dia é santo. Então, está escrito assim, Ki Kadosh Hayon. Ki Kadosh Hayon. Pois que santo, Kadosh, o dia. Pois o dia é santo. Por que eu posso dizer que é uma frase nominal? Porque, na verdade, o artigo definido está prefixado no substantivo e não diante do adjetivo. Portanto, nós podemos perceber que existem maneiras peculiares da língua hebraica em estabelecer a relação entre substantivos e adjetivos e definindo os adjetivos com respeito à questão dele ser um adjetivo atributivo ou predicativo. Então é importante você prestar atenção nesses detalhes para que você realmente tenha bom proveito no estudo da língua hebraica. Então, como na língua portuguesa, a língua hebraica também tem as suas peculiaridades e também tem as suas exceções no que tange a aplicação das regras gramaticais. É importante que você, aluno, que você, aluna, possa estar atento a esses detalhes para que você possa aproveitar bastante o conteúdo que nós estamos ministrando para você. Nós estudamos os substantivos e os adjetivos. O que é distintivo no substantivo é a questão do plural dual. Isso aí é o que há de novidade. Prestando atenção nas terminações, você com certeza terá condição de avançar bastante no estudo do hebraico instrumental. Então, na aula de hoje,
Nós vimos bastante conteúdo, não é mesmo? Nós estudamos os substantivos no que tange ao número, que pode ser singular, plural ou dual, e quanto ao gênero, que pode ser masculino ou feminino, e somente masculino ou feminino. E estudamos os adjetivos, que concordam com o substantivo em gênero e em número, sempre, em gênero e número. Sempre vai concordar com o substantivo. E também estudamos os usos atributivo e predicativo dos adjetivos. Espero que vocês tenham gostado da aula e nós nos veremos em breve no nosso próximo encontro. Até lá!